Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti, eu creio em ti, eu olho pra ti, espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois vem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei no amanhã. Então recebe o abraço meu, pois da tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Assim seja. Tem um trecho aqui do Evangelho, logo no começo, aqui no Evangelho Beneficência, que ele diz assim: ó, pudesseis compreender tudo que encerra de grande e de suave a generosidade das belas almas. Esse sentimento que faz com que você olhe outrem com o mesmo olhar como o qual se olha a si mesmo, que se desnude com alegria para vestir seu irmão. Pudesseis, meus amigos, não ter mais doce ocupação que há de fazer os outros felizes. Evangelho à Beneficência é muito interessante, em especial quando se observa algumas palavras que não constam no Evangelho, mas que elas, acredito, são implícitas ao Evangelho.
Uma delas é a honestidade. A honestidade absoluta. A honestidade que cada um tem que ter com si, consigo mesmo e com Deus. E assim viver uma vida religiosa, no sentido de se religar, no sentido de atender a uma boa conduta moral, ao que é bom, ao que é justo, ao que é bonito. Por quê que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de honestidade. Porque essa palavra vai estar ligada com sinceridade. Acredito que a beneficência, para que ela seja plena, a pessoa tem que fazer a beneficência porque é bom, porque é justo e porque é bonito, por ser isso, não por querer nada em troca. E aí é muito importante que se entenda frases que a gente tem refletido nos últimos evangelhos. Nós temos que nos olhar e nos curar, enxergar as nossas feridas. Como assim? Porque quem está ferido, fere. E a gente não pode ir fazer caridade entre aspas. A gente não deve ir fazer caridade querendo receber algo em troca. A beneficência, ela é por si. E quando eu digo algo em troca, não é só o político que quer um voto, mas muitas vezes está num estágio de fragilidade, de carência afetiva, que é uma chaga que tem dentro da gente. E ao invés de ir se resolver, querer usar a beneficência como uma forma de fugir da própria vida. Porque compreendo que uma vida religiosa, de fato, tem a ver com ter um momento, todo dia, de cuidarmos de nós, das coisas que nos foram confiadas, da nossa família, do trabalho, do nosso corpo, o próprio descanso, cuidarmos do que estamos pastorando, por assim dizer, e cuidarmos de melhorar a nós mesmos e o cuidado com o que nos foi confiado. Essa é uma parte do dia. E a outra parte é manter esse contato, ter uma vida religiosa, entender do contexto, da solidariedade, Deus, as orações, a meditação. Então, 50% para organizarmos tudo que está no nosso governo. Não só cuidar, como estudar e melhorar. E os outros 50% para esse contato espiritual mais profundo, para o aprofundamento religioso em si. Mas por que a gente está começando com isso? Porque muitas pessoas, às vezes, ou nós, em momentos de fragilidade, não queremos enxergar que estamos passando por alguma fragilidade emocional. Às vezes, uma fragilidade profissional. Às vezes a gente começa
está aqui desempregado, aí vai procurar, não acha, bota um comércio, não vende. Aí, ao invés da gente continuar aprofundando nessa parte, lembra dos 50% que é de cuidar do que é nosso, e sermos responsáveis pelas nossas próprias vidas? Aí, logicamente, se não está dando certo ainda, é porque tem algo a ser melhorado. Aí a gente vai e confunde, como, por exemplo, as pessoas que estão precisando de ajuda, sempre estão precisando de ajuda e nunca se esgota, não é assim? Aí a pessoa pegar e abandonar a parte dela, as responsabilidades que ela tem, não é isso? Porque hoje não está tendo facilidade, às vezes, no trabalho, em casa, não é isso? E ao invés de tentar resolver, o que ela faz? Ela foge das responsabilidades dos 50% que ela tinha que assumir e diz que vai se entregar à vida só de cuidar dos outros. Mas ela esquece que ela, a família dela e várias situações que foram confiadas a ela também necessitam de atenção, que também vai ter o nome caridade. Não sei se eu estou conseguindo que a gente enxergue isso. Porque é delicado, é muito sutil. Ter coisas para as quais Deus nos deu responsabilidade e na hora que tem dificuldade a gente vai para onde? Para onde tem facilidade, que é todo mundo na rua, é entregar comida, é isso. Eu tenho que ter uma vida religiosa a cada 24 horas. Quando eu for ajeitar a cama de quem não tem cama, eu já ajeitei, não por egoísmo, porque eu tenho que cuidar da minha cama, organizar, arrumar, limpar a minha casa. Ser a mudança que eu quero ver no mundo. E uma coisa não afasta a outra, mas quando a gente está em fragilidade, a gente tende a afastar. Por quê? Porque a gente diz que está trabalhando muito para os outros, mas na verdade é porque na nossa casa estava difícil. Quem nunca fez isso? Ou não acontece? A gente acha que está sendo ativo, mas na verdade a gente está com preguiça, está fugindo da nossa responsabilidade. Porque as 24 horas são o todo. É muito sutil, mas é impressionante como quem consegue manter o eixo, quem tem uma casinha organizada, não impede de ir fazer caridade fora. E quem faz caridade fora não impede de ter uma vida organizada. Mas pode pensar, muitas vezes quando a gente tem dificuldade, ou no nosso trabalho, ou na nossa casa, o que a gente faz? Como essa outra porta está sempre aberta, a gente corre para lá e acha que está fazendo o melhor possível. Porque nos falta, às vezes, a sinceridade de olhar e dizer que a gente está fugindo de uma parte das nossas responsabilidades. Ah, mas é coisa demais. Não, Deus dá a cada um o fardo que ele pode carregar. Com certeza, se Ele colocou responsabilidades para mim no meu dia, Ele me deu tempo de cuidar de mim e cuidar sempre de alguém. Porque há muitas formas de ajudar. Às vezes uma palavra salva uma vida. E se a gente bem pensar, quem não pode dar uma palavra? Às vezes um gesto salva uma vida. Um sorriso, um modo otimista de se portar. Então, fazer o bem é o conjunto. É como tem gente que diz assim, lá em casa meu marido me dá trabalho, né? Ou então minha esposa me dá trabalho. Aí eu vou e entro num centro e me dedico 100% ao centro. Eu não posso, se eu tenho uma família.
Eu não estou vivendo uma vida religiosa. Vida religiosa é, se eu tenho uma família, eu cuido da minha família e cuido do centro, não é não? Aí eu estou sendo o quê? Veja o final do Evangelho. Eu estou sendo grato a Deus, não é isso não? E ainda estou sendo caridoso, verdadeiro. Porque todo dia eu estou cuidando. É como se você todo dia levanta, cuida da casa. Normalmente a casa tende a ficar sempre arrumada. Mas se você acumula, não é isso? Vai levar muito tempo. Quem cuida todo dia, naturalmente, levanta, arruma a cama ou enrola a rede, não é isso? Rapidinho fica arrumada e ela consegue sair para fazer outra coisa. Mas quando a gente não pensa no eixo, no equilíbrio de cuidar de tudo, de ver tudo, todo dia, aí começa a transformar a caridade em peso, em adoecimento, em egoísmo disfarçado de caridade. Que aquela pessoa está indo para ali para o quê? Para ser confirmada. Começa a acontecer isso. E a pessoa diz, pixe, mas viver então é puxado, mas é impressionante. Como um ditado que parece paradoxal. Quem tem menos tempo tem mais tempo. Você chega às vezes para um menino hoje, eu faço, não, mas eu não posso. Ele não está fazendo quase nada. E a mãe faz isso, cuida dele, cuida do pai, não é assim, né? Cuida da casa, vai para cá. Quem tem menos tempo, tem mais tempo. E o outro que não podia fazer nada é cansado. Ou não acontece assim? É impressionante. Nós temos 24 horas para praticarmos a beneficência. Termos uma vida religiosa. E uma vida religiosa, que a gente tem usado aqui, inclusive, o conceito indiano antigo, dos antigos Vedas. Que é isso, ter uma vida religiosa não implica numa renúncia às suas responsabilidades. Pelo contrário, ter uma vida religiosa é usar 50% do tempo para cuidar de si e ainda cuidar do que está sob sua responsabilidade e ainda estudar e melhorar, e os outros 50% para uma dedicação religiosa em sentido estrito. É a meditação, é a caridade para com os outros, né? É o aprimoramento moral específico. E perguntam, às vezes, assim, mas e quem quer ser um padre, né? E quem quer ser um monge? Quem quer renunciar? Muito interessante o que disse o mestre Yukteswar lá, que era o mestre de Yogananda, lá na Índia. Yogananda, ele disse, Yogananda, case meu filho. Tem uma família para você ser responsável. Ele disse, mas mestre, Guruji, eu não já lhe disse que o meu casamento é com Deus? Eu quero ser monge. Eu não quero ter filho. Não, eu quero ter a minha dedicação simplesmente a Deus. Se meu filho, nesta vida, quem opta, podendo ter as responsabilidades de uma família e opta por não ter, tem que ter uma família, responsabilidades materiais a cuidar. Então monte uma escola, vá ser responsável pela educação de jovens. Eu achei tão interessante porque ele está falando isso para o Yogananda em 1910. Mas anos depois você vê o Divaldo Franco aqui, por exemplo, que nunca casou, mas adotou 650 crianças. Ele não tinha uma família, mas ele tinha responsabilidade de pai de família. Não adianta querer dizer que faz beneficência
abrindo mão das responsabilidades, é matéria e espírito junto. Ele trabalhava, não era o Divaldo? Servidor público, tinha expediente e, paralelamente a isso, ele fazia as obras de caridade. Chico Xavier não casou. O trabalho do Chico trabalhava na Fazenda Modelo, que hoje é a Universidade Federal de Minas Gerais, com horário, escrevia os livros antes ou durante o almoço ou depois do trabalho e entrava em mediúnica, às vezes entrava 5, 6 horas da noite e largava 5 da manhã. E não casou, mas adotou um rapaz que até hoje administra as coisas dele lá e era rimo de família. O que eu estou dizendo aqui, quando você coloca as histórias, que tem, não, você... Não existe, companheiro. Você tem que ter honestidade, tem que ter sinceridade, que não dá para enganar Deus. Se Deus lhe deu uma vida de responsabilidades, seja responsável. E está vendo como não é uma beneficência egoísta? Eu tenho que cuidar das minhas coisas, é claro, são tão coisas como de Deus. Se você não cuidar de você, uma hora você também vai estar precisando de caridade. E é muito melhor dar do que receber, né? Então, assim, o Paramahansa Yogananda criou a Self-Realization Fellowship, uma instituição que existe até hoje. O Divaldo Franco, com o grupo, criou a Mansão do Caminho. O Chico Xavier deixou mais de 420 obras, mas era rimo de família, cuidou da família toda, cuidou desse filho que ele adotou. O Divaldo de mais de 600 pessoas. A mãe do Divaldo, o pai dele morreu, ele levou a mãe dele para morar onde? Lá na Mansão do Caminho. É sutil, mas a gente tem que ter muita atenção para a gente não desviar uma coisa linda que é a caridade. Mas é porque é tão cansado, né? A hora a família está um saco, a hora o trabalho está dando trabalho. Às vezes é tão mais fácil chegar no centro, bota uma roupinha branca, fica respirando ali e tal. Mas não é assim, não. Tem que fazer tudo que é para ser feito. Não sei se vocês estão começando a entender o raciocínio, né? Quando você coloca a história do Divaldo, do Chico, do Yogananda, você começa a ver que é isso. Não é essa beneficência que você larga, mesmo um monge. Olha o que é o Yukteswar disse para o Yogananda: você tem que assumir a responsabilidade, meu filho. A vida religiosa não pode ser uma vida em que você deixa tudo, se torna irresponsável com a matéria, para viver só de espírito. Você tem que assumir responsabilidades. Renato, e São Francisco? Ele deixou os bens, mas ele não deixou de ter responsabilidade, não. Ele foi reformar as igrejas caídas nos lugares que não tinham padres. E ali ele começou a juntar adeptos. E começou a desenvolver tipo uma escola para pregar o evangelho verdadeiro, sem bens, que era o que ele entendia. Viver como Jesus viveu. Mas não ter bens no nome dele não quer dizer que ele não tinha responsabilidade com a ordem que ele foi pedir ao Papa para criar, que era a ordem dos irmãos menores. Ele não era irresponsável materialmente, ele tinha as responsabilidades dele. Não há, às vezes, a confusão, né? A pessoa acha, eu estou ali, não vou mais fazer nada de material. O que é isso? Você não está encarnado? Tem que fazer. Então, pode colocar qualquer um que você conheça o nome.
Mahatma Gandhi. Aquele trabalho todo que ele teve para a libertação da Índia, um trabalho político, e ele não era candidato. E uma vida religiosa regrada, meu amigo. Ele fazia o que de novo? Ele usava o tempo dele, 50% para cuidar dessas coisas materiais, da libertação da Índia, dos estudos dele, do aprimoramento dele, e os outros 50% ele tinha meditação, oração, todo dia. Então a gente não pode abrir mão disso. Eu tenho meu filho, eu tenho meu marido, tenho minha filha, não sei. Não, agora eu vou só para o centro, eu vou só para a igreja. Não. Aí é o que eu disse, é cobrir um santo e descobrir o outro. E ter essa sinceridade todo dia para perceber quando é que a gente está querendo fugir. Porque lembre, quem está ferido fere, a ferida não tratada, ela piora. Não ache que indo para lá também vai ter problema. E assim vamos olhando a qualquer pessoa. Quem vai por aí que não cuida de forma equilibrada das coisas, tende a ter mais dores. Porque a dor, ela é um termômetro. Né? Ela diz a temperatura quando é que a gente está desviado ou não. Se está bem, não tem dor. Se está alguma coisa desviada do caminho do que é bom, do que é justo, do que é belo, dói. É dizendo o quê, pá? É o alarme, ei, volta para cá. Está saindo do caminho, vem para cá. E se ficar saindo mais, vai virar sofrimento. É como o carro, está aqui andando, aí acendeu a luzinha. Ele está dizendo, opa, está esquentando aqui, está faltando água ou está faltando óleo? Não, mas eu estou apressado, eu quero chegar em casa. Rapaz, vá, para e vê o que é. Não, eu quero ir. O bucho vai ser grande. Uma hora o carro não vai andar mais e o prejuízo vai ser grande, vai bater o motor. E o que é que aquela luz estava querendo que eu fizesse, Renato? Parasse. Olhasse o que é que está andando errado. E ajustasse. Se ajustar na hora que a luzinha acende, o prejuízo é o quê? Praticamente nada. Se andar com o carro sem óleo, o prejuízo é alto. Por baixo aí uns 5 mil. De qualquer carro, pode ser carro ruim, para quem acha que tem. Não é isso hoje? Bateu. Então, eu procuro refletir o Evangelho na minha vida, para que você reflita o Evangelho na sua vida. E eu tenho que observar que não raro, como eu falei, eu quero não cumprir os 100% do meu dia. Eu quero ir pelo mais fácil. No sentido de que eu tenho que cumprir responsabilidade comigo, com a minha família, com as minhas coisas e a responsabilidade espiritual. Aí eu quero ir só para onde está mais favorável. É a mesma coisa, ó. Quem desvia, dizia. Tem o dia de vir para o centro, que tem trabalho no centro. No dia que está melhor na família, o que é que ele faz? Não vem para o centro. Ora, no dia que ele está mal na família, é o primeiro que chega, até vai ao centro. Mas a gente precisa de persistência, permanência, constância. Isso é que é equilíbrio. Por isso que é bom que a gente enxergue a nossa natureza, que a gente pratique a benevolência, mas que a gente não esqueça que a cada 24 horas eu tenho que ter uma vida religiosa. E uma vida religiosa implica já em observar a realidade. E a realidade ela é
material e espiritual. Então eu tenho que cuidar da matéria e cuidar do espírito. De novo, 50% do meu tempo para cuidar a cada dia de mim, da minha família, do meu trabalho. 100% naqueles 50%, né? Ou seja, está com foco. E os outros 50%, integrar, está com foco na parte espiritual. Vou meditar, eu vou orar, eu vou ler uma coisa espiritual, não é isso? Está vendo? Eu tenho um estudo espiritual, nos 50% do tempo espiritual, e eu tenho um estudo do trabalho, a faculdade e tal, no material, nos 50% do material, é todo dia. Então, é só o nível, beneficência, o nível. Por que você fala isso, Renato? Porque não raro nós encontramos muita gente que deixa tudo, mas não deixa tudo, né? Tem família para cuidar e abandona e vai ficar cuidando passa no dia todo em tese, cuidando dos outros, dizendo que isso é bom, quando na verdade é uma carência que a pessoa tem e não está dando de verdade, ela está querendo aquele afeto, aquele olhar de gratidão. Às vezes é isso. Por quê? Porque lá na casa está descoberto, não era para ficar nada descoberto. Quem lê o Nosso Lar, tem uma parte lá que chegou uma senhora que ela se diz cansada de tudo. Aí quando o ministro muda ela para outro lugar, no final ela não aguenta, tudo era ruim. Ela depois vai para os campos de descanso, ela diz, não gosto de ir lá não, para não ter nada para fazer. Não é assim, né, no Nosso Lar? Não pode. Todo dia, é igual olhar para a natureza. Todo ano tem o quê? Primavera, não é isso? Inverno, verão, outono. Todo dia tem o quê? Manhã, tarde e noite. Todo dia vai ter a hora de trabalho, a hora do alimento e a hora do descanso. É isso. Não adianta querer ou observar a sua vida e dizer, eu estou fazendo só isso aqui. Tem alguma coisa que talvez não seja caridade de verdade e não seja beneficência de verdade. Eixo, equilíbrio, constância, permanência. Cuidar de tudo. Eu estou feliz no amor e feliz no jogo. Olha, não existe. Está no eixo. Dá tudo certo. Eu sou ótimo no meu trabalho, mas em casa eu sou um zero. Procura o eixo. Procure ser o melhor lar e o melhor carro. Eu sou ótimo para cuidar daquela... Tinha uma personagem de humor que era uma nutricionista, que ela era bem obesa, né? E ela comia, aí faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Não escute quem fala, escute, né? Um modo até estranho, quem faz, olhe. E faça. De novo, seja você o que eu disse o Gandhi, a mudança que você quer ver no mundo. Faça. Lá no meu trabalho está ótimo, lá em casa está péssimo. Então, você está sabendo o quê? Que nos 50% de cuidar da casa tem que estudar para ver. Estudar não é só ler não, é observar a situação, sabe? Tentar resolver. Quando a gente bota a cabeça para resolver, as coisas tendem a achar a solução. Então, tenho que estar procurando todo dia o meu eixo. Todo dia equilíbrio. Todo dia constância, persistência. Aí eu acredito que a gente tem uma vida de beneficência. Renato, mas tem dia que eu estou assado, eu estou tão cansado, eu estou pedindo para me aposentar. Aí é que tem que lembrar. Eu vou ter a minha parte religiosa, né? Vou ter meus 50% para trabalho, estudo e casa e descanso físico. No meu 50% religioso eu vou conversar com Deus, calmar meu espírito. Porque se eu ainda estou trabalhando é porque eu tenho que trabalhar, acabou-se. Não é porque não sei quem, não adianta. Quando eu jogava futebol, tinha um grande amigo
memorável, né? Que era ali do Campo do Tigrão, era o John Mon. Aí era o seguinte, o pessoal ia jogar bola e começava, chefe, chamava assim, chefe, o juiz, ó, jogue bola, do juiz, mas o juiz faça 10 gols, como é que ele vai tirar? Vocês são ruim mesmo, faça gol, jogue bola. Quem não consegue fazer gol, porque não está jogando bem, porque não treinou bem, não é isso? Quem não está no preparo certo, fica reclamando de juiz. Vai jogar bola. E é muito isso. Sabe, a minha vida está pesando. É interessante quando chegar na hora da meditação, dos 50% do dia para a parte eminentemente espiritual, identificar, porque vai chegar à conclusão de que quando a gente está bem por dentro, tudo fora é bonito, tudo é legal, tudo flui. Quando a gente está mal, reflete. É igual a fala, eu vendo um colega um dia, conversando sobre o livro A Linguagem do Coração do Bill, que é um dos criadores do AA. Aí ele dizendo, eu gosto de ouvir o fulano, quando ele vai falar. O outro disse, eu gosto de ouvir o ciclano. Aí eu achei um senhor bem maduro, ele disse assim, Renato, não existe quem fala bem e nem quem fala mal aqui. Mas é porque aquele cara ali é mais pobre, não é do meu nível, é porque a linguagem daquele, não tem isso, a linguagem é do coração. Vai falar bem o cara que tocar uma história que se bate com a sua. Ele pode falar errado, ele pode falar baixo, você vai bem pertinho dele, porque ela toca no seu coração. É a mesma coisa, não era fora, não era o falante. Como tem cara que fala muito bem, mas dá um sono, dá uma moleza. Às vezes é tão bom que você pensa que era uma música e dorme. É a questão. Temos que nos curar. Temos que nos observar. Temos que nos amar para que a gente ame. Temos que dignificar o chão que a gente pisa, que Deus deu condição para a gente pisar. E em dignificando esse chão, a gente irradiar, sermos limpos, para que a gente possa inspirar limpeza nos outros. Cuidarmos de tudo o que Deus nos confia e inspirarmos que os outros cuidem. Mas não apenas isso. Também, ao cuidarmos do que nos é confiado, no tempo que nos sobrar, nos bens que nos sobrarem, praticarmos a caridade com os outros. Mas não trocando uma coisa pela outra, não dá. Não raro a gente encontra isso. Não sou dessa linha de reflexão de que há uma possibilidade na matéria de abandonar a matéria. Não. Tem que cuidar. Agora, quando ficar só espírito, é só espírito. Por isso eu estou encerrando hoje, porque eu gostei muito dessa reflexão dos indianos. Quando o Yogananda disse que ia ser um monge e ia viver só uma vida espiritual. Ele disse, pois então adote alguém, ou monte uma escola, tenha responsabilidades com algo. Você não pode ver uma vida material, achar que você já vai logo virar um espírito. Não vai. Tenha responsabilidades. E aí está aí os casos que a gente colocou, do Divaldo, do Chico, e assim são vários. Ele assume a responsabilidade. Por mais difícil, por mais dificuldades, temos que cuidar de nós e do próximo. Não é de nós sem o próximo e nem do próximo sem nós. Ame-se e ame. Ou seja, quem se ama,
exala, irradia amor. Beneficência verdadeira, ela é equilibrada, ela é constante. É por isso que às vezes você pensa assim, poxa, tinha uma pessoa aqui que era tudo. Aí depois saiu, de uma vez, que a gente chama de fogo de palha, não tem? É isso, porque estava fora do eixo. E tem gente que você vê 1 ano, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 50. Pai, cadê o fulano? Desencarnou. Rapaz, passou 50 anos ali trabalhando. Aí vai olhar se ele não cuidava das coisas dele tudinho. Ele não era pertinente só no centro, não. Ele era pertinente em todas as coisas. O exemplo que eu falei do Chico. Era rimo de família, era trabalhador, não faltava no trabalho da subsistência dele, e não faltava no centro. Então, que nós possamos encontrar o nosso eixo, manter o nosso eixo, ter equilíbrio, persistência, constância, possamos fazer a nossa parte, todo dia, material e espiritual, todo dia, todo dia, todo dia. E assim, a gente consiga viver uma vida em que a gente enxerga paz, amor, felicidade e prosperidade, não tem outro. Não é algo que a gente corre atrás, é algo que a gente mantém o eixo e anda com a natureza. Então, uma boa semana, até a próxima. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer. Se a nuvem na escuridão, não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu sofrer. Renuncia o teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for tempo para te virar, se não for, não vais desanimar. Mas doer, mas vai passar. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. Vai feliz. De repente tua vida se abrirá. O amor não vai se perder, seja como for, irá vencer.
sem a nuvem na escuridão. Não se turbe o teu coração. Pode ser que a dor insista assim. Tu és forte, pode reagir. Abençoa o teu querer. Renuncia ao teu querer. Tudo vem no tempo de Deus. Não adianta apressar teus pés. Se for teu para te virar, se não for, vais desanimar. Vai doer, mas também vai passar. Não procures te culpar. Outras portas vão se abrir e de novo vai sorrir. Vais feliz. O impossível não existe para Deus. Vais feliz. De repente